É poder libertador, dissipa as trevas, dissipa a solidão do homem, traz alegria na alma angustiada. O nome de Jesus tem poder para curar a ferida da alma. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias. Nós iremos ler no livro de Josué. Na sua Bíblia, o livro de Josué, no primeiro capítulo. Logo após Deuteronômio, vem Josué. Projetado está o texto. O assunto é a travessia do Jordão. E vamos firmar na nossa mente que nós temos um Jordão para atravessar. E nós estamos para atravessar o Jordão de 2025 para 26. Quem quer viver 2026 vitorioso no Senhor? Amém. Mas o texto vai falar aqui o conselho que Deus dá a Josué. Todos nós, né? A vitória é certa em Jesus. Diz o texto: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa o Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Nenhum se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazeres conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies,
nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ainda de pé, nós vamos cantar este louvor, para que assim nós possamos estar louvando ao Senhor com o propósito desse entendimento. Cante ao Senhor. Talvez você nunca tenha ouvido cantar esse louvor, mas a letra está aqui. Mas cante com a sua alma, porque o Espírito de Deus quer o louvor da sua alma. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. A distância esta vida fica, haverá um amigo para me guiar. O Jordão eu não passarei só. O Jordão eu não passarei só. Eu não passarei só. Jesus Cristo é meu guia eficaz. Quando as trevas eu ver, irá socorrer. O Jordão eu não passarei só. Glória a Deus, aleluia, Jesus, glória ao nome do Senhor Jesus. Nós não passaremos o Jordão sozinhos, Jesus passará conosco. As batalhas, as lutas, elas surgirão, mas Jesus já estará conosco. Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Sem fim terminar, ouvirei com certeza Jesus me chamar. O Jordão eu não passarei só. O Jordão eu não passarei só. Jesus Cristo é meu guia eficaz. Quando as trevas eu ver, irá socorrer. O Jordão eu não passarei só. glória a Jesus, aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Às vezes cansado e triste aqui, parece amigos não ter, mas um pensamento, alegria me traz. O Jordão eu não passarei só.
Podeis assentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Você não passará 2026 sozinho. O Senhor passará com você. O Senhor passará conosco, com cada um de nós. Nós não lutaremos sozinhos. As nossas vitórias, Deus é a causa das nossas vitórias. A nossa força, ela é inútil diante do problema que está lá fora, que está por vir. Mas a força do Senhor nos fará vencer. Nós lemos um texto tratando a vida, a experiência de vida que Josué, um servo do Senhor, ele viveu. E é muito interessante que este cenário mostra a história de um povo que Deus separou para ser vitorioso. Um povo que Deus operou grandes sinais. Deus se revelou para este povo. Todos nós conhecemos a história do povo hebreu que estava cativo no Egito. E Deus libertou com as suas mãos poderosas. Faraó ficou envergonhado, ficou destruído o exército de Faraó. Mas o povo de Deus viu a operação de Deus diante das inúmeras situações que, na visão física, não tinha como trazer ou ver uma resposta. Mas foram alcançados por milagre de Deus. E este povo, quando Deus falou com Moisés, orientando que Moisés mandasse 12 espias, porque eles estavam prestes a entrar numa terra que era promessa de Deus. E Deus falou assim com Moisés, que enviasse 12 espias para ver a terra que estava para ser possuída. E desses 12 espias, tinha 2 que o texto vai colocar, que é Josué. Na relação em Números, no capítulo 14, vai tratar o nome dele de Oséias. Mas Oséias, Salvador, o significado. Josué, Moisés chama ele de Josué, porque agora o Senhor é Salvador. O Senhor é o nosso Salvador. É de se observar no texto que esse cenário de Josué, mas isso vem de uma promessa que Deus havia feito, que ele com esses 12, Josué e Caleb mais 10, foram espiar a terra. E a ordem de Moisés, ora, observe lá, se a terra, que tipo de terra é? Observe, que tipo de povo habita naquela terra? Se esse povo é gente grande ou de estatura pequena, se eles são homens guerreiros, se a terra é vegetação baixa, pequena, ou se é de árvores. A estratégia de Moisés em conhecer a terra que ia
tomar, é interessante, porque Moisés estava querendo, debaixo da sabedoria que Deus estava ordenando sobre a liderança, Moisés estava investigando qual era a condição do inimigo. E o povo foi, e os espias foram. E quando eles ficaram lá 40 dias e voltaram, só que eles voltaram trazendo algo assim do plantio, da cultura. Eles trouxeram, a terra era muito boa. A Bíblia descreve que eles trouxeram em um galho, né, um ramo de uva, que tinha que trazer numa vara. Trouxeram uvas, figo, trouxeram romãs, mas era produto assim, a qualidade era de encher os olhos. A terra era boa, excelente. Eles concluíram que a terra que Deus ia dar a eles era uma terra que não podia colocar defeito. Mas observe, você vai ver isso lá em Números, né? Em Números 14. Naquela ocasião, de 12 que foram de cada tribo, né? As 12 tribos, cada tribo, um foi chamado para ir, dos maiorais. De 12, 10 vieram testificando. 12 vieram testificando que a terra era boa. Amém. Mas 10 vieram diferente, testificando que não tinha condição deles entrarem, possuírem a terra. Porque lá os homens eram muito grandes. Era uma terra que tinha gigante. Era impossível eles tomarem aquela terra. 10 deles vieram entendendo isso. Mas nessa ocasião, Josué e Caleb, a Bíblia descreve que Josué fez o povo calar. Caleb fez o povo calar. Porque eles falaram assim: se o Senhor prometeu, o Senhor vai fazer nós possuirmos a terra. Nós observamos que nesse cenário tem aparentemente conclusões iguais, idênticas, mas escolha também diferente, conclusões diferentes. 10, né? 10 pautado pelo medo, pela falta de fé, pela insegurança na caminhada, não crendo na promessa de Deus. E 2 só, reconhecendo o valor da terra, reconhecendo a dificuldade ali. Era um cenário de guerra, mas a conclusão deles: o Senhor prometeu, é o Senhor que vai guerrear por nós. Caleb e Josué, eles estavam definidos. Em nós mesmos não temos força, mas o Senhor que vai nos fazer possuir a terra. E naquela ocasião, o povo quis apedrejar Josué e Caleb, mas Deus, com a sua glória, interviu, impedindo que matasse ali esses 2 que sustentaram em se posicionar confiante no Senhor.
E Deus não se agradou do posicionamento dos demais. Só se agradou da posição de 2 homens, que diante de uma promessa que Deus falou, que ia dar uma terra que mana leite e mel, mas quando eles viram os problemas, eles se postaram como covardes, não crendo no Senhor. E Deus fez uma promessa dizendo assim: olha, destes que espiaram a terra de 20 anos para cima, 20 anos porque eles tinham homens que tinham condição de ir para a guerra, de 20 anos para cima, Deus falou: olha, de 20 anos para cima, não vai entrar na terra que eu tenho para vocês. Vocês vão morrer no deserto. Porque eles diziam assim: esses homens vão consumir os nossos filhos. Mas Deus falou assim: olha, vocês não vão entrar na terra, porque vocês foram covardes, não creram, não acreditou, não posicionou na fé. Mas os vossos filhos, que vocês estão dizendo que vão ser consumidos, que eles vão fazer por preço, eles vão entrar na terra. Eles vão herdar no vosso lugar. E aí eles saberão a terra que vocês desprezaram. Bom, Josué, 40 anos, Deus fez uma promessa, Josué caminhou 40 anos. 40 anos esse povo continuou lá no deserto, rodando o monte Seir. 40 anos para aquela geração morrer. Porque Deus falou o seguinte: cada dia que os homens ficaram lá espiando a terra para trazer informação, cada dia equivale um ano. Ficaram 40 dias lá. 40 anos eles iriam ficar rodeando o deserto. E os anos passaram. Moisés morre. E aí entramos no texto que lemos, que Deus chamou a Josué e disse assim: Moisés. E sucedeu que depois da morte de Moisés, servo de Deus, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Então Moisés estava morto, e agora Deus estava a cumprir a promessa que ele havia feito. Aquela geração de covarde tinha caído, tinha morrido no deserto. Mas Josué estava de pé, Caleb estava de pé. E Deus falou com Josué, dizendo assim: Moisés, meu servo é morto, levanta, pois, agora, e passa o Jordão, tu e todo o povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então Deus estava chamando agora Josué, para que ele tomasse agora posse de uma promessa que ele vinha trazendo no seu coração, ao longo de toda a trajetória. Mas Deus não abandonou aquele povo no deserto. Deus estabelecia ano após ano o cumprimento da sua palavra. Deus sustentou com maná, Deus sustentou com uma coluna de fogo para clarear, aquecer as noites frias, noites escuras. Deus sustentou com a nuvem, uma coluna de nuvem, para o sol forte no deserto.
Mas a palavra de Deus, ela estava cumprindo. Aquela geração tinha que perecer, tinha que cair. Porque um dia faltou fé. Faltou fé no coração daquele povo, daquela geração. Eles olharam a batalha com os olhos físicos. Eles olharam para o tamanho do inimigo e não trouxe em seu coração o que Deus podia fazer para os livrar. Quantos momentos nós passamos neste ano assim, olhando o cenário de muitas propostas que Deus levou a você viver neste ano. A sua vida espiritual enfrentou problemas? Sim. Talvez gigantes foram observados no cenário da sua trajetória. Desde a nossa vida física, saúde, a nossa vida, sendo ela financeira, sendo ela o nosso convívio, família. Quantas batalhas foram travadas em 2025? Mas como é que você viu? Como é que você encarou 2025? É interessante, irmãos, que nesse texto nós vemos Josué tomando decisão, porque Deus havia colocado diante dele uma palavra de promessa. Mas chegou um momento, Deus tão somente expressou na sua palavra, através, ou seja, expressou a Josué, dizendo assim: levanta-te, passa o Jordão, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-la tenho dado, como eu disse a Moisés. O que Josué precisava agora tomar posicionamento, é que os pés dele precisavam estar pisado no Jordão, a atravessar, por um ato de fé. Agora ele não tinha nas suas mãos, ele não tinha nenhum recurso para atravessar o Jordão. O Jordão naquela ocasião, o Rio Jordão, ele estava em uma cheia, transbordante, diz a palavra. Uma ocasião, uma ocasião difícil. Mas você pergunta, pastor, o que tem a ver o cenário do Jordão com o momento que nós estamos, a 2026? É porque às vezes a sociedade, os dias, ele gera muita especulação, gera expectativas, e dentre essa circunstância, gera preocupação na mente do homem. O que vai ser 2026? Vai ser um ano que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Quando Deus fala a Josué, muitos o povo já estava vindo de uma experiência negativa, porque eles deixaram de crer e pereceram no deserto. Os filhos que estavam agora tomando posse dessa herança, eles estavam lembrando daquilo que os pais haviam rejeitado por falta de fé.
Mas Josué estava vivendo concisamente a promessa que Deus havia feito. E por mais que alguém olhasse, será que os gigantes estão lá? O que vai ser? E você pode olhar para 2026, quando você olha para dentro da sua condição financeira, da sua vida profissional, da sua estrutura espiritual, o que vai ser? O que vai ser 2026? Há muitas perguntas. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. Se nós encararmos 2026 na nossa força, nós iremos ser derrotados. E todo propósito que deve estar firmado na nossa vida é o contexto de uma terra prometida que Ele fez a nós. O combustível que vai alimentar a sua caminhada chama-se fé. É a fé que vai sustentar você de pé. É a fé que vai fazer você caminhar dia após dia. Vai surgir dificuldade em 2026? Não sei, mas se vier, é o Senhor que vai te dar vitória. A força não vem de você, vem do Senhor. Os nossos olhos têm que estar focados no Senhor. O que Deus queria que o povo fizesse tão somente tomar posse da terra. Agora observe, Deus prometeu a nós uma salvação no contexto de uma terra prometida, da volta dele, da volta de Jesus, de morarmos no céu. Não é tudo isso que está na nossa mente? A volta de Jesus nos leva a isso. A volta de Jesus nos leva a Deus a enxugar dos nossos olhos toda lágrima. A volta de Jesus nos leva a entender que Deus nos dará uma nova terra. A volta de Jesus nos leva a viver onde ali não haverá mais morte. Aí você pergunta: como é que está 2026 para você? Como é que está a tua esperança? Pergunta a sua alma. Fale com ela. Mas diga o seguinte: 2026, você vai continuar de pé na presença de Deus. Você vai continuar servindo a Deus. O que Deus esperava deste povo é que gigante algum tirasse eles do propósito. Mas quando eles observaram as dificuldades, os gigantes, os heteus, os amorreus, eles temeram. Na ocasião eles quiseram voltar para o Egito. E Deus não agradou dessa decisão.
Mas essa transição que você olha para 2026, você atravessar esse Jordão, você saber o que o mundo está preparando contra a igreja do Senhor Jesus, o que o mundo está preparando para estabelecer leis para impedir que você sirva a Jesus. Você pensar que o mundo está preparando leis para impedir de você publicar, proclamar claramente a sua vida, na sua vida, a sua fé em Jesus. Você olha 2026, atravesse o Jordão, atravesse esse Jordão, mas entre nesta terra, entre em 2026, aquele que prometeu a você, e ele fez você chegar até hoje, até esse momento, guardando uma fé em Jesus, ele fará você ser conservado em todos os anos vindouros, na fé no seu Redentor, uma fé firmada em Jesus. É interessante, irmãos, que o Senhor fala a Josué dizendo assim: então somente esforça-te, no versículo 7, tem bom ânimo. Nós precisamos ter bom ânimo na caminhada. Nós precisamos entender qual o propósito da nossa caminhada. O chamado de Jesus na vida de Josué, o chamado que Deus fez na sua vida. Ele te chamou, não é tão somente para você congregar, não. Ele chamou para uma salvação. Ele te chamou para que dentro deste mundo, você seja sal da terra, luz do mundo. Você dê sabor a este mundo. Em um mundo de treva, você tem Jesus na sua vida. E é interessante que ele vai dizer assim: para que tenhas cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo ordenou, dela não desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Nós não devemos desviar da palavra de Deus. O que o texto está dizendo, que as nossas vidas, nós não podemos desviar daquilo que é a palavra de Deus. E ele vai dizer assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, versículo 8. Antes nela medita dia e noite. Ou seja, não se aparte. Fale sempre da palavra. Se você vai tratar o negócio, fale da palavra. Viva 2026 falando da salvação em Jesus, falando que Jesus voltará. Tenha na sua mente, no seu coração, desejo da volta de Jesus. Nós precisamos viver as coisas da eternidade. Falamos às vezes de futebol, muito bem, falamos muito bem, estou generalizando, sabe? Generalizando, estou até me incluindo aqui, né? Falamos muito bem de futebol, falamos muito bem de uma apostazinha da virada, falamos muito bem de política, mas falamos mal da volta de Cristo. Não há expressão de gozo em falar que Jesus vem.
porque o coração às vezes está enraizado, ainda nas condições lá do Egito, de onde eles saíram. 2026 deseja a volta de Cristo desde já. Fale com sua família, fale do tempo profético que nós estamos vivendo, fale do momento que preste e antecede a volta de Cristo, fale de santificação, deseje caminhar mais na palavra, deseje mais oração, deseje mais leitura da palavra, deseje mais momento a sós. Por isso que o texto vai dizer assim: não te aparte da tua boca, antes medite nele de noite, de dia e noite. Tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Tudo quanto está escrito. Sabe por quê? Porque se você fizer assim, prosperará. Prosperará. Ah, mas então vou ter muita riqueza? Não, não é isso que a Bíblia está falando, não. Prosperará não é o contexto de você juntar ouro, prata, não. É de você ser feliz, sabe? Da sua alma ter felicidade em Cristo Jesus, de seu coração saber que às vezes em meio às dificuldades desse mundo, mas a sua alma sabe que um dia isso tudo encerrará, mas você terá eternamente uma promessa de Deus concretizada na sua vida. Viva isso na sua vida, viva isso. E diz o texto, no versículo 9, é enfático, dizendo assim: não te mandei eu? Ou seja, lembra que é uma ordem que eu estou dando. Lembra que é eu que estou lhe falando. O versículo 9 é assim: não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não te pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo. O Senhor teu Deus é com você, meu irmão. 2026, cada um de nós somos, sujeitos a situações diferentes. É porque você serve a Jesus que você não fica doente, que você tem um certo prejuízo financeiro, uma coisinha aqui, outro. É assim, a vida segue normal. Mas o importante é que dentro de você precisa estar crendo em Jesus. Você precisa estar confiante em Jesus. Você precisa fazer diferença. Diz a Bíblia assim: quando pois vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Você precisa estar com fé em Deus. Nós precisamos estar convicto a nossa fé, que Jesus é a salvação, que Jesus é a resposta para a nossa vida, para o homem, para as pessoas que estão destruídas pelo pecado neste mundo, mas Jesus é a resposta para a alma do homem. 2026 não tenha como ano de derrota, tenha ano de vitória para a sua vida. Você vai orar mais, você vai ler mais a palavra, você vai jejuar mais, você vai ser mais dedicado ao Senhor, você vai ser mais contrito, você vai ser mais quebrantado, você vai olhar para dentro de você: eu preciso melhorar isso, eu preciso consertar isso na minha vida, porque às vezes em 2025 a gente olhou muito para o irmão, não é isso? Você precisa, Josias, você precisa consertar, pastor Morgan, você precisa, não, 2026 eu vou olhar para mim. Macedo, você precisa melhorar e muito, sabe? Você está ruimzinho. Olhar para que eu precise me ajustar no Senhor. Tenha isso na sua vida. Fazendo isso, o Senhor se agradará de cada um de nós. Amém, meus irmãos? Nós estamos a 1 minuto, eu creio.
Contagem regressiva, né? Hã? Glória a Deus. Eu quero te convocar para uma reflexão. O que você foi negativo em 2025? Deixe para trás, tá? Talvez você tenha falado mal, né? Talvez você tenha desejado mal. Talvez você não tenha perdoado. Já pensou? Quantas coisas talvez fizemos 2025, mas você precisa hoje colocar o pé no Jordão. Você precisa entrar 2026 com um propósito: eu vou ser melhor, apresentando a minha vida melhor, sendo agradável, em uma condição melhor a Deus. Sabe aquele desejo da carne que lutou 2025, né? A sua vida aí, acabou. Mas ficou para trás. É desejo de pecado, é desejo de desagradar a Deus. Mas 2026 vai sobrepor junto às bênçãos de Deus. Eu quero te convidar a estar de pé nesta hora. E você vai iniciar este ano dizendo ao Senhor: Senhor, eis aqui minha vida.